No podcast Caminho do Sucesso de hoje, nós estaremos desenvolvendo o tema Reforma Tributária, episódio número 2. Eu peço a vocês que não esqueçam de mandar um like para o nosso programa. Assim, agradeço a vocês todos pelo like. Mas vamos, nesse episódio 2, tratar de uma regulamentação justamente da reforma tributária já. É justamente a lei complementar número 214 de 2025 e que foi promulgado no dia 16 de janeiro de 2025. Ela é resultante da conversão do projeto de lei complementar 68 de 2024, conforme foi previsto na emenda constitucional 132 de 2023, que instituiu o IVA dual, que é formado pelo IBS, Imposto sobre Bens de Consumo, e também pelo CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Veja bem, o IBS, o que é o IBS? Na verdade, o IBS é o Imposto de Bens e Serviços e ela resultou da somatória ou da fusão de dois impostos. Um dos impostos é o ICMS, que é o imposto, na verdade, de circulação de mercadoria e serviços da esfera estadual e do Distrito Federal, e o ICSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e é de competência dos municípios. Da somatória desses dois tributos, dois impostos, nasceu o Imposto de Bens e Serviços, que é um imposto compartilhado entre os estados e os municípios. E foi criado no IVA dual o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é resultante do quê? Da junção do COFINS, que é a Contribuição para a Seguridade Social, e o PIS, que é de competência também da União, de acordo com o artigo 239 da Constituição Federal do Brasil. Vamos falar sobre, então, o fato gerador. Os dois tributos têm o mesmo fato gerador, tanto o IBS como o CBS. E esses fatos geradores diz que ele alcança todas as operações onerosas e não onerosas. Ou seja, aquela que tem ônus, tem custo, e aquelas que não têm custo, não gera e não movimenta nenhum ônus, nenhum dinheiro. Vamos lá, então, para fato gerador de incidência onerosa. A onerosa vai incidir sobre alienação, sobre compra e venda, sobre troca, permuta e dação em pagamento. Também ela vai incidir sobre locação, vai incidir sobre licenciamento de concessão e cessão. Incide também sobre empréstimos, sobre doação onerosa, porque a doação pode ser gratuita e pode ser uma doação onerosa, que a onerosa é a doação condicionada, restritiva. Pode ser também por instituição onerosa de direitos reais. Arrendamento, inclusive arrendamento mercantil e prestação de serviço. Tudo isto aí nós chamamos de fato gerador de incidência onerosa, que atinge os dois tributos. Fato gerador de incidência não onerosa. Esta é uma figura nova que foi criada, porque, em princípio, a gente parte do princípio que a onerosa é mais simples de esclarecer e de aceitar. A não onerosa
É uma figura, em muitas situações, nova, criada para esses dois tributos. Fiz uma avaliação e achei bastante interessante que há uma incidência em atividades também de atividade não onerosa. Então vamos lá. Incide sobre fornecimento não oneroso ou a valor inferior de mercado de bem e serviço para uso e consumo para pessoal do próprio contribuinte, pessoa física. Interessante que um funcionário que trabalha, né, para alguém, se ele receber alguma doação não onerosa, que não custa nada, mas que em relação, ou recebe com um valor X por 10 mil e aquilo lá vale 100, ele será tributado, valor inferior ao mercado. Pessoas físicas, sócias, acionistas, administradores, membros de conselho ou comitê de assessoramento. Também, nessa situação, se ele receber alguma espécie de doação não onerosa, terá que também pagar o imposto. Empregados contribuintes citados no item anterior, que ganhar alguma coisa, também poderá. Doação feita por contribuinte e doação de brindes e bonificações. Hoje, no ICMS, por exemplo, quando é feita doação, não há tributação. O que há é estorno do crédito da matéria-prima ou do bem que ele comprou e creditou ICMS. Ele tem que estornar. Mas ele não paga nada. Agora, se ele doar brindes ou der doações, bonificação para igreja, para entidade, etc., ele terá que pagar também imposto. Continuando. Agora vamos lá para não incidência. Esta é uma figura interessante. Ela incide sobre tudo, tem casos que ele não tem incidência. Quer dizer, não será cobrado. Serviços fornecidos por relação de emprego. É interessante que se a empresa tem uma relação de emprego e for dado alguma espécie de serviço para ele, aí nesse caso não vai incidir imposto. Transferência de bens entre estabelecimentos. Hoje também no ICMS, quando transfere bens de uma filial para matriz ou vice-versa, não haverá cobrança de imposto. E também agora não haverá essa cobrança. Transmissão de participação societária, incluindo alienação. Esse é interessante. Transmissão de bens por fusão, cisão, incorporação ou de integralização e também a devolução de capital. Essa é uma figura que hoje existe, é muito polêmica e está mantido. Quando a empresa faz fusão, ou faz cisão, ou faz incorporação, ou quando ele integraliza o capital e quando volta para ele. Mas só que o bem que voltar tem que ser o mesmo que volta para o sócio que fez essa integralização. Aí não haverá também essa cobrança de imposto. Rendimento financeiro, salvo exceções previstas em lei. Operações com título e valores mobiliários. E, acima de tudo, para que não haja fornecimento de bens e serviços. Recebimento de dividendos também. Não haverá essa incidência. Aí nós vamos agora para um outro campo, fora da não incidência, das imunidades. As imunidades, boa parte
já hoje ela é regulamentada pela Constituição Federal e é replicado para a maioria dos impostos. Mas vamos verificar aqui no IBS e no CBS quais são os aspectos da imunidade, embora não possa ser contrariada a própria Constituição Federal. Então, a exportação de bens e serviços para o exterior. Isto é um princípio da concorrência no mercado internacional. Os estados sempre usam esse princípio para facilitar a concorrência no mercado internacional, não tributando na exportação. Operações realizadas pela União, estados e municípios. Isto aí é quando o estado vende para a União, ou a União vende para o município, ou vice-versa, então não haverá essa tributação. Operações realizadas por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Lembrando que essa entidade assistencial e beneficente dos templos religiosos é porque os templos religiosos eles podem ter uma entidade vinculada a esta igreja, a esse templo, e fazendo esse tipo de atividade. Também estará beneficiado. Partidos políticos, inclusive suas fundações, também está na Constituição Federal. As entidades sindicais dos trabalhadores, também está beneficiado pela imunidade. Instituições de educação e assistência social sem fim lucrativo. Isto é fundamental. Ele não pode ter fim lucrativo. Se alguém montar uma instituição de educação e assistência com fim lucrativo, ele terá que pagar esses impostos. Operações com livros, jornais, periódicos, os papéis, o material que utilizar para sua impressão. Também estará imune, também já está na própria Constituição Federal. Lembrando que, além dessa imunidade, nós temos outras como operações com fonograma, videofonograma, musicais de autores e intérprete. Serviços de comunicação, de radiodifusão e sobre som e imagem de recepção livre e gratuita. Isso aí é, na verdade, os chamados canais abertos, né? Porque tem os canais streaming e outros que são pagos. Aí teria que ser, na verdade, tributado. Operações com ouro, definido em lei como um ativo financeiro ou instrumento cambial. O ouro, normalmente, se for vendido como, na verdade, um ativo financeiro, se ele tiver essa função, né? Por exemplo, fica no banco como garantia de alguma coisa. Aí ele está como um ativo financeiro, está garantindo porque tem uma cotação por grama, né? Então ele não é também tributado. As autarquias e as fundações das empresas de serviço postal, chamada Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, os Correios. No caso, eles também não vão pagar imposto, esses tributos. Também vai gozar dessa imunidade. E as operações também delas decorrentes também. Sobretudo, só para complementar, nas autarquias e fundações também, essas autarquias e fundações que são relacionadas com Estado, município e União, também eles estarão imunes de ser cobrado esse tributo. Mas lembrando bem, essas autarquias e fundações e empresas públicas, elas somente estarão imunes de pagar esses dois tributos no caso específico da atividade fundamental delas.
nas finalidades essenciais para o qual foi criado. Se ele tiver uma outra atividade comercial com fim de lucro, ele terá que pagar imposto. Esclareço melhor esse ponto. Por exemplo, uma entidade religiosa, uma entidade beneficente, uma entidade de assistência social, o próprio Correio, ou qualquer outras entidades que se beneficiaram da imunidade, vamos imaginar que eles criam uma outra atividade lá dentro que vise lucro. Por exemplo, ele começa a investir parte do dinheiro em supermercado, numa atividade industrial. Ele monta uma gráfica, a gráfica, se ele gerar livros periódicos, por exemplo, na igreja religiosa, não terá tributação. Mas se ele passar a fazer caderno, fazer livros comerciais e passar a vender, então ele terá que ser tributado em relação a essas receitas, essas operações. Isto não só igreja, como entidades assistenciais, instituições de ensino, que eles estiverem produzindo outros bens com fins comerciais. Aí também ele terá que pagar o tributo e não gozará da imunidade. Era esse o esclarecimento que precisava ser feito. Esperamos que este tema tenha sido valioso e acrescente para você conhecimentos daquilo que vocês já sabem. E não esqueça de deixar o seu like para o nosso programa e agradecemos a sua atenção e muito obrigado e até um próximo episódio sobre esse tema de reforma tributária. Muito obrigado. Okay? Esse aqui é o